Hoje saiu um planejamento do governo de Alagoas relacionado à abertura, né, de algumas empresas, transporte público. E aqui a gente vai falar em relação às academias, né, o que interessaria para a gente em relação às academias. Será que realmente compensa abrir as academias nesse período? O que a gente pode fazer para as coisas voltarem o mais rápido possível? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Lembrando que já tem um bom tempo aí, né, que as academias estão fechadas. E só o fato de ter saído desse planejamento já foi muito bom, tá? Já foi excelente. Então esse planejamento ele foi dividido em etapas. No momento nós estamos na etapa no ponto vermelho, tá? Que seria o momento mais crítico desse momento aí, dessas etapas que eles dividiram. O segundo ponto é o ponto laranja, tá? Que aí já começa a flexibilizar algumas coisas. O terceiro ponto é o ponto amarelo, flexibiliza mais algumas coisas já voltam a funcionar. Quarto ponto é o ponto verde, tá? É só no ponto verde que as academias voltariam a funcionar, ou seja, no ponto amarelo ou no ponto laranja as academias ainda não funcionam. Esses outros pontos são outras coisas que vão voltar a funcionar. Exemplo, igrejas, salão de beleza, estabelecimento com até 400 metros quadrados. Então, as academias só iriam abrir quando a gente chegasse aí no ponto verde, certo? Quando é que a gente vai sair do ponto vermelho para ir para o ponto laranja? Ainda não se sabe, tá? Ainda não tem data para isso. Porque o problema é que a curva ainda está subindo, muitos casos, mas eles já têm uma média aí, né, estimada de quanto mais ou menos essa curva pode começar a baixar ou se estabilizar para que a gente saia do ponto vermelho para o laranja, consequentemente do laranja para o amarelo e consequentemente do amarelo para o verde. Tem o último ponto que é o ponto branco, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. Eu não vou entrar no ponto laranja nem no amarelo, porque são assuntos que talvez não interessem a gente. No ponto amarelo já tem shopping center, já fala sobre a questão do shopping center e tudo mais. Então a gente vai direto aí para o ponto verde, que é onde a gente fala das academias. Eu vou abrir aqui o slide para vocês. Ok? Eu vou bloquear aqui para os comentários, mas depois eu vou abrir para os comentários, que aí eu quero fazer uma discussão com vocês. Quero saber se realmente vocês acham interessante, se o planejamento ficou legal e tudo mais, tá? Desativando aqui. Primeiro, o protocolo sanitário, que são as coisas mais básicas que precisam ser feitas, que é a utilização de máscara, utilização de álcool em gel, limpeza de sapatos, ou seja, no estabelecimento que você for, você precisa ter algum tapete, alguma coisa que você consiga limpar os seus calçados. A distância segura, né, entre pessoas. Ajustar o layout que aí no caso seria o seguinte. Por exemplo, entre esteiras, né? As esteiras precisariam ter uma distância aí e que precisa obedecer a esse layout, tá? Outro ponto, aqui ainda são as coisas básicas. Sinalização, né? Que, por exemplo, se for algum local que tenha filas, ter as marcações no chão. O aumento da frequência de limpeza, a gente vai detalhar esse ponto daqui a pouquinho melhor. A higienização de maquinetas e telefones, a renovação do ar do ambiente, isso aí é relacionado a ar-condicionado, tá? Fazer a limpeza frequente do ar-condicionado. E barreiras de contenção são aquelas barreiras que tem, por exemplo, quando você vai no mercado, que tem aquelas barreiras que fica o atendente, né? O caixa de um lado, você fica do outro. Então essas são algumas coisas básicas que vão continuar funcionando e acontecendo. Mais algumas outras opções, mais alguns outros pontos básicos são relacionados ao estacionamento. O funcionamento do estacionamento seriam reduzidos. Em relação a bebedouros, tá? O bebedouro ele não pode ficar aberto para todo mundo ir lá tomar água, né? Rapidinho ali, aquele que você aperta e você bota a boca assim, não. Só com utilização de garrafa. Você leva a garrafa, coloca a sua água. Então vai ser dessa forma a utilização dos bebedouros. Questão de reuniões e eventos, opções de trabalho, objetos de trabalho não compartilhados, tá? Nesse ponto é complicado para as academias, porque todo mundo que está na academia está compartilhando equipamentos, né? Então, daqui a pouco eu falo para vocês o ponto relacionado a isso aí.
Certo, vamos para o próximo slide. E aqui a gente vai para os protocolos específicos para academia, clubes e centro de ginástica. Então aqui a gente vai para o ponto realmente específico falando de academia, tá? Então a gente vai para os protocolos específicos relacionados às academias e aos clubes. Limitar a quantidade de alunos na academia, tá? Então isso aí já seria um ponto que a gente já esperava. E aqui ele dá detalhes de distanciamento e tudo mais. Mas vamos lá, vamos para os pontos mais detalhados. Delimitar a distância mínima de 2 metros entre usuários, entre peso livre e os da piscina, para clubes, né? Mas olha só, 2 metros de distância, você precisaria estar a uma média de 2 metros de distância da outra pessoa, né? Eu acho bem complicado isso, eu acho difícil de ser seguido, né? Mas vamos lá. Vocês podem ir opinando aí nos comentários, tá? Em relação ao que eu tô falando aí, vocês podem ir opinando e dizendo o que vocês acham. Utilizar só 50% dos aparelhos de cardio, ou seja, se a sua academia tem 4 esteiras, ela agora só vai ter 3. Ou 2. Tá bom de matemática. Vão ter 2 só. Se tem 4, vão ter só 2. Se tem 6, vão ter só 3. Ou seja, os equipamentos de cardio, né, eles vão ser reduzidos em 50%. Isso é uma informação interessante. Restringir o tempo máximo de permanência, ou seja, vai ter um tempo máximo que você pode ficar na academia, tá? Agora vai ser restrito mesmo. Já foi feito em Florianópolis, é isso também, que o pessoal tinha restrição de tempo. E tinha um tempo entre um grupo e outro, para um grupo sair da academia, para o outro grupo poder entrar. Então vai ter um tempo máximo aí de permanência. Proibidas as atividades em grupo, que isso aí é um ponto pesado. Por quê? Ambientes fechados, como sala de spinning, as salas de bike, né, que são fechadas, às vezes tem ar-condicionado, sala de dança, esse tipo de atividade estão proibidas, tá? Mesmo chegando aí nesse ponto verde, elas serão proibidas, porque são atividades em grupo. Então, esse tipo de atividade não vai acontecer. Treino funcional também, tá? Em espaço fechado. Outro ponto. Mais uma vez, quem quiser comentar aí sobre alguma coisa do que eu tô falando, comenta aí, pra gente discutir sobre o assunto. Fechar a área, né, a academia no caso, 2 a 3 vezes por dia, durante 30 minutos, para que seja feita a limpeza. Ou seja, a academia funciona de manhã até de noite, por exemplo. 2 ou 3 vezes durante o dia, ela vai precisar ser fechada durante meia hora, para que seja feito todo o processo de limpeza na academia, né? Outro ponto, posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos. Aqui é o seguinte, digamos que eu vou fazer um exercício de bíceps. Então eu usei a barra, tá? Eu usei. Quando eu terminar de usar, vai precisar ter um kit ali na academia à minha disposição de papel toalha, tá? Que precisa ser descartável. Então eu vou pegar esse papel toalha, vou colocar o álcool em gel, o álcool 70, enfim, e passar na barra. Ou seja, eu vou fazer a limpeza da barra, ou seja, desinfectar a barra. Isso serve para máquina e tudo mais, tudo que você tem a necessidade de pegar. Também colchonete, tá? Ou outros equipamentos que você utilize durante o treinamento, tá? Você mesmo vai fazer a limpeza ali. E o papel você vai ter que jogar fora em um lixeiro que tem um pedal, ou seja, aqueles que você aperta, ele abre e você joga. Não pode ser tipo aberto e nem pode ser de tampa, para que você tire a tampa e jogue o papel. Ele tem que ser com pedal. Você vai apertar e aquele papel que você usou para desinfectar, você vai jogar fora. E o ponto verde é o que vai abrir as academias, tá? O ponto vermelho é o que nós estamos, aí tem o laranja, tem o amarelo e tem o verde. A gente tem que chegar no ponto verde para as academias abrirem. E depois tem o ponto branco, que aí as academias voltam a funcionar normalmente, porém voltam a funcionar assim, com o público, né, que ela suporta trabalhar, porém com as restrições de máscara, o álcool em gel ainda vai ser obrigatório e tudo mais, que é o ponto branco aí que a gente quer chegar.
O governo não tem previsão em relação a datas, tá? Quando essas datas vão acontecer, quando a gente vai sair de um ponto para ir para o outro. Porém, o que vai dizer, o que vai determinar isso é o danado do isolamento e a danada da curva começar a se estabilizar. Então nós estamos em uma crescente constante. Então é preciso continuar tomando cuidado, evitar o máximo de contágio possível, porque aí a gente começa a se estabilizar e a gente sai do ponto vermelho para o laranja e vai descendo. Então a única forma que a gente tem de fazer as academias voltarem a funcionar é estabilizando essa curva. Tem que esperar para ver realmente se vai compensar, se vai ser interessante as academias voltarem a funcionar. Esperamos que isso acabe o mais rápido possível, né? Que ninguém aguenta mais quarentena, por Jesus. E que todos se protejam, né? Se cuidem, porque é a gente se cuidando, evitando ao máximo desse negócio se espalhar, que a gente vai voltar a ter a nossa vida normal.